Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu irei falar sobre a origem da Páscoa, onde tudo começou. E para isso, nós iremos voltar no tempo, lá na eternidade passada, para poder entendermos todos os fatos que ocorreram. Então, vamos lá. A Bíblia nos conta, lá no Antigo Testamento, que há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, o povo de Deus estava sendo escravizado. Existia um rei chamado Faraó. Faraó começou a dar muita carga ao povo de Deus, muito trabalho. E Faraó não se importava, ele nem ligava para isso. Só que o povo de Deus estava sofrendo muito e o povo começou a pedir a Deus socorro. E Deus viu todo o sofrimento do povo. Mas Deus ficou triste, muito triste, em ver o seu povo sofrendo. Deus, por ser um pai amoroso, não gostava de ver os seus filhos naquela situação. Foi por isso que Deus criou uma excelente ideia para libertar o povo das mãos de Faraó. Deus escolheu Moisés, e Moisés nasceu escolhido por Deus para libertar o povo. E Moisés cresceu. Moisés era um homem muito temente a Deus, que obedecia a Deus, e por isso Deus sempre conversava com Moisés. E Deus pediu que Moisés fosse até a Faraó para falar com Faraó para libertar o povo. Mas Faraó disse não, que o povo era dele e que ele não ia libertar o povo de jeito nenhum. E Moisés percebeu que Faraó estava com o coração muito duro, e por isso Moisés foi até a Faraó e falou para ele que Deus iria mandar muitas pragas, mas Faraó tinha um coração muito duro e não acreditou em nada do que Moisés falou. E assim como Deus havia falado, as pragas começaram a aparecer. A primeira praga, as águas se transformaram em sangue. Na segunda praga, aconteceu uma grande infestação de rãs. Na terceira praga, aconteceu uma infestação de mosquitos e piolhos. E mesmo assim, Faraó não libertava o povo. E Deus continuou mandando as pragas. Na quarta praga, aconteceu uma grande infestação de moscas. Na quinta praga, os animais das pessoas começaram a adoecerem e morrerem. E mesmo assim, Faraó não libertava o povo. E Deus mandou mais uma praga, a sexta praga. Começou a aparecer muitas feridas e muitas úlceras no corpo do povo. E Faraó não libertou o povo. E Deus mandou a sétima praga. Aconteceu uma chuva de granizo muito forte. E nada de Faraó liberar o povo. Na oitava praga, aconteceu uma grande infestação de gafanhotos. E Deus continuou mandando as pragas. E na nona praga, aconteceu uma grande escuridão. As trevas cobriam todos os lugares. Não dava para ver nada. E foi assim que ocorreu a última praga. Deus disse que o anjo da morte iria passar nas casas e iria matar os primogênitos. Mas, para que isso não acontecesse, era necessário que as pessoas pegassem um cordeiro puro, perfeito, matasse o cordeiro e pegasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais das portas. Assim, quando o anjo da morte passasse, as casas que tivessem com o sangue do cordeiro não teria morte ali naquele lugar. Mas Faraó não obedeceu isso e não fez o sacrifício do cordeiro. E aconteceu algo muito triste. O filho de Faraó, o primogênito, morreu. E foi aí que Faraó ficou tão triste. E ele disse: Moisés, o povo é livre, eu vou deixar o povo ir. E o povo ficou livre, e o povo agradecia e louvava a Deus. E o povo foi embora e levou tudo que possuía.
muitos anos depois, Deus começou a perceber que o coração do povo estava cheio de pecado. As pessoas estavam praticando muitas coisas que desagradavam o coração de Deus. E foi aí que Deus resolveu intervir. Ele enviou seu filho, Jesus, e Jesus nasceu para libertar o povo do pecado e do juízo e das garras do inimigo. E com o passar dos anos, Jesus cresceu, tanto fisicamente como em graça e sabedoria. Jesus ensinava as crianças, ensinava também o povo, e as pessoas amavam ouvir o que Jesus falava. E foi assim que Jesus iniciou o ministério dele aqui na terra. As pessoas sentavam e paravam para ouvir os ensinamentos de Cristo. E Jesus, além de ensinar as pessoas, as multidões, ele também fazia grandes milagres. E por conta disso, a fama de Jesus correu por muitos lugares. E foi aí que foi estabelecido um decreto. Mandaram prender Jesus, porque diziam que ele estava fazendo coisas erradas. E os soldados foram e prenderam Jesus. E logo após isso, Jesus foi levado a julgamento. Jesus foi colocado em um local e foi julgado pelo povo e pelos reis e chefes daquela época. E foi decretado que Jesus deveria morrer. E ele teve que carregar sua própria cruz, uma cruz muito pesada. Sabe por quê? Porque o peso daquela cruz representava todos os pecados da humanidade. Jesus foi pregado numa cruz com pregos, colocaram a coroa de espinhos nele. E assim, depois de sofrer muito, Jesus morreu. Esse foi um dia muito triste. Os discípulos de Jesus e a sua família, todos choravam muito. E Jesus foi colocado no sepulcro e colocaram uma pedra bem grande para poder fechar o sepulcro. Porém, algo extraordinário aconteceu. A pedra do sepulcro foi removida. E Jesus não estava mais dentro do sepulcro. Jesus ressuscitou. Nada pôde parar Jesus. A morte não pôde segurar Jesus. Ele ressuscitou e subiu ao céu. E ele fez uma promessa a mim e a você, que em uma eternidade futura, ele irá voltar para buscar a mim, a você, a todos nós. Em breve, ele voltará e nós iremos morar com ele lá no céu.